Ô Souza, boa noite, tudo bem? Estou aqui aguardando. Deixa eu ver aqui. Edivaldo, meu irmão, como é que você tá? Tudo bem? Bora lá. Hoje aqui fazer uma live com o Sensei Ailton. Sensei Ailton Grilo, um dos grandes nomes do karatê brasileiro. Estou aguardando aqui, tive um probleminha técnico aqui, mas Sensei João Filho, boa noite. Seja bem-vindo, obrigado aí por estar prestigiando. Opa, quem chegou aí? Chegou ele. Sensei aí. Tudo em ordem. Tudo em ordem, como é que você tá? Tudo bem, mestre? Bem, graças a Deus. Falei, tecnologia me complica aqui ainda, viu? Eu preciso de ajuda dos filhos. É normal, aqui também agora eu tive um probleminha técnico também, tive que arrumar. Eu ia estar de kimono também, mas tá frio aqui. Tá muito frio aí? Tá. Mas quer que eu terminei a aula agora? Eu tenho uma aula online agora às 7 horas. Oh, que legal. Então, tô vendo que o senhor já se adaptou muito rápido aí à internet, à tecnologia. Parabéns. Olha, não foi muito rápido não, viu? Mas tá gostando? Olha, estranha, viu? Estranha porque é complicado. Mas era no início, depois vai acostumando, né? Isso é um processo, ou seja, é algo novo e com certeza veio para ficar, vai ajudar muita gente. Acredito que sim. Né? Tô só esperando aqui mais um minutinho aí, pessoal. O pessoal está chegando para a gente poder aí ouvir mais sobre a sua história. O senhor já está há muitos anos no karatê, há quase 5 décadas aí. Tem bastante história para contar, que com certeza uma única live não contaria tudo, né? Olha, difícil, hein? E como é que tá aí nessa pandemia aí? Então todo mundo se cuidando, todo mundo se protegendo? Olha, é aquela história, eu sou do grupo de risco, né? Acima de 60 anos nós somos grupo de risco, né? Mas tem que se cuidar. Tem que se cuidar porque é uma situação atípica, né? Nós brasileiros não estamos preparados para isso, para uma quarentena. Então é complicado. E já tem, ou seja, se estendeu bastante, né? Então tem mantido as pessoas trancadas dentro de casa, né? O pessoal chegando aí, vou mandar uma boa noite aqui, vou saudar o pessoal que está entrando. Entrou aí o Sensei Gilson Gomes aí de Campinas, tá? Um grande mestre de karatê. Entrou aqui também o pessoal que vai entrando aí, Sensei, o senhor pode ficar à vontade para cumprimentar, para saudar eles, porque tem seus alunos, seus conhecidos, tá? É certo. O Gilson, inclusive, é do nosso grupo de karatê. Nós fizemos um trabalho muito grande em cima do nosso estilo, que ele chegou quase a extinguir. Mas nós estamos reativar. Eu acho que nós ficamos uns 4, 5 anos, eu e o Gilson, trabalhando em cima disso, para tentar reativar. E conseguimos agora trazer o nosso mestre de volta. É mesmo? Então, vamos reativar esse estilo. Que legal. Entrou aí o Sensei Robson, amigo meu do Jiu-Jitsu também, então o Sensei João Filho. O Sensei João Filho é um professor de karatê lá do Pernambuco, um excelente professor, faz um trabalho muito bacana. Bati um papo com ele aqui. Tem acho que é um grilo aqui, deve ser alguém da sua família. Sim, esse é filho. É filho? Opa, então seja bem-vindo aí. Sensei, vamos lá, vamos começar aqui nosso bate-papo. A primeira pergunta aqui.
Quando foi que o senhor começou o karatê? Eu comecei, acho que 72, 1972, setembro de 72. Setembro de 72, faz bastante tempo, hein? 48 anos, faz tempo. É uma vida. Nossa. Já está indo para 5 décadas, né? 5 Parabéns. décadas. São pessoas como o senhor, eu até conversei com o C.C. Gilson, são pessoas como o senhor que eu gosto de conversar, porque tem muita história para nutrir a minha. Eu sou novo, tenho 39 anos de idade, comecei karatê aos 14 anos, mas, ou seja, a cada conversa com pessoas com a sua experiência, com a sua vivência, nutre algo a mais aqui dentro, né? E dentro também da gente aqui, né? Então, são pessoas como o senhor, com essa sua experiência, que eu adoro ouvir. E, Sensei, o senhor começou com o karatê? Eu comecei com o karatê. Eu sempre tive paixão por artes marciais, mas na época a rejeição era muito grande. Inclusive eu tive rejeição da própria família. Meu pai era contra. O karatê ele era visto como procuração para briga, como marginal. A coisa era tanto que eu entrei, por causa de problemas que eu tive Olha aí. Então fui aprender karatê realmente para brigar, E depois que eu entrei no karatê. A ideia já era brigar, já, né? Olha só. Então, isso, mas eu dei muita sorte com os mestres que eu tive no karatê, viu? É mesmo? Sensei, o senhor começou o karatê aonde? Aí na sua cidade? Sensei Simone? Eu comecei aqui mesmo. Simone é uma aluna minha, gente boa também, grande árbitra brasileira, internacional. Olha que legal. Vai estar vocês vão convidar ela para a gente bater um papo aqui também. Fábio também, boa noite. É gente boa. Mas como estava falando, eu comecei aqui na cidade mesmo. Tive chance de ter um mestre, Sensei Mircea, um professor excelente. Era japonês? Não. Não? Turco. Olha só, turco. Na época ele fazia faculdade aqui em Itatiba e dava karatê para sustentar a faculdade, para poder se manter na faculdade. Eu já morei em Itatiba. Já morou em Itatiba? Já. É uma cidade boa. Eu tenho paixão por Itatiba. Eu nasci aqui, já morei fora, mas não pretendo sair. Uma cidade muito boa. Uma cidade muito boa. Então, Sensei, o senhor começou com esse professor que era turco aí mesmo. Quem acabou de entrar aí foi o João Matos, meu irmão, ele que foi o meu professor de karatê, né? E Sensei, então o senhor começou a treinar karatê com esse professor aí mesmo em Itatiba, que era turco. O senhor se formou faixa preta com ele? Na época eu treinava era Shobokan. Era um estilo que é pouquíssimo conhecido. Também naquela época você não tinha conhecimento. Então foi o primeiro professor, um excelente professor, uma pessoa espetacular, vivo até hoje. Tenho contato com ele até hoje. Mas eu fiquei com ele até ele terminar a faculdade e precisou ir embora de Itatiba. Olha só. Eu ainda era faixa marrom. Então, nós mantínhamos contato, mas você, quando está longe do professor, é difícil você manter uma rotina de treinamento. Exato. Então, eu dava aula aqui em Itatiba já, porque eu assumi, quando ele precisou sair, eu assumi os alunos, como faixa marrom mesmo, tinha contato com ele, mas aquilo começou a se tornar... ia contra aquilo que eu acreditava. Como faixa marrom, eu não achava legal. Entendi. Daí, Itatiba, professor Kwaishin, foi aí que eu entrei no Kwaishin, um grupo excelente também. Esse Kwaishin, ele vem da Kyokushinkai. Era o meu professor Kyokushin, resolveu montar o Kwaishin, ele não concordava com algumas coisas, então ele montou o grupo Kwaishin. E nessa época veio um professor aqui para Itatiba e me convidou. Se eu não queria ir treinar com ele, eu levava os alunos junto e eu ia ter um professor também aqui. Mas daí eu continuei treinando com o meu professor, o Sensei Mircea, e comecei a treinar o Kwaishin também. Acabei me formando
no Shobokan, me formei no Kwaishin. Daí, por volta, eu acho que foi 83, 84, quando a federação, o presidente era o professor Enio, um grande professor de karatê, que eu acredito que um dos melhores do mundo, Sim. excelente. Um grande professor, exato. Exato. Portas para novos filiados. Ah, tá. E daí, nosso professor mesmo, o Sensei Gelli, no caso do Kwaishin, ele achou que para nós seria vantagem entrar na federação para poder, como diz assim, ficar legalizado. Certo. Então daí eu entrei, e na época você tinha que ter um supervisor técnico. Como nós ainda não éramos faixa preta da federação, nós tínhamos que ter um supervisor técnico. Certo. Na época eu escolhi o Takashi Shimo, que não tem nem o que comentar dele como professor de karatê, né? Nossa. Então, comecei o estilo Shotokan. Não parei. Migrou pro Shotokan. Não parei tá. no Shobukan, mas fui treinar com o Sensei Takashi. Lá eu treinava Shotokan, o que eu treino até hoje. Treinei com ele, daí eu sim, na época nós fizemos os exames na federação, e daí eu continuei com os 3 estilos. Daí a busca que nós tínhamos na época pelo karatê era muito pela defesa pessoal. Exato, e interessante. Eu tinha um grupo de segurança na época. Nessa época eu devia estar com 25 anos, 20 anos. Eu tinha um grupo de segurança e daí eu para poder aperfeiçoar em cima do karatê. Então eu não busquei as outras artes com o foco nelas, mas sim para me ajudar no karatê. Eu acabei me formando em full contato com o professor Heraldo. Hoje mora também na Baixada, mas não pratica mais. Eu treinei com ele o full contato e o cap shock. O cap shock é pura defesa pessoal. Isso aí é interessante. Me interessa muito esse assunto aí agora que o senhor entrou, na parte de defesa pessoal, porque é uma parte que do karatê hoje a gente vê que está muito esquecido. Se fala muito pouco de karatê para defesa pessoal, né? Ou seja, eu não estou criticando o esportivo de hipótese alguma, sei da importância dele, não quero desconstruir a importância dele, mas para o senhor que entrou no karatê pela parte de defesa pessoal, o senhor também já deve ter percebido isso e sei que falta também, né? As pessoas procuram o senhor para treinar karatê por defesa pessoal hoje? Olha, 90% dos meus alunos. Eu tenho alunos que treinam para competição, inclusive meu filho, esse Hugo, que está aí com a gente, foi campeão brasileiro, um excelente atleta. Eu mesmo já competi, já fui campeão brasileiro, mas nunca foi o meu foco. O foco meu nunca foi a competição. Fiquei muitos anos na Federação Paulista, na diretoria de arbitragem. Lembro demais do senhor lá. Eu fui em vários campeonatos, campeonato europeu, campeonato mundial, arbitrar internacional, para só o sul-americano. Olha que bacana. Mas eu fui trabalho exatamente em cima da arbitragem. Porque eu acho assim, evolução, né? A evolução nós temos que acompanhar. Não é porque eu não gosto de competição, que eu acho errado. Eu falei, olha, a opção é de cada um. Não, lógico, com certeza. É uma questão de opção. Uma coisa eu digo, infelizmente, muitos professores se perderam nessa história de competição, esqueceram o karatê tradicional e são voltados unicamente para a competição. Também não sou contra, mas até acho muito engraçado que uma vez me falou que nós estávamos comentando sobre a palavra sensei, sobre a palavra professor, sobre ser técnico. Ele falou assim, mas se você der um sensei, eu falei, não. Ele falou, nossa, sensei, mas por quê? Eu falei, olha, qual é o seu foco? Não, eu quero aluno que vença a competição. Então você não é um sensei. O foco seu é ser técnico de karatê. Ele parou, pensou, ele falou, não, é verdade. Então, está se perdendo muito essa história do sensei. Mas não sou contra a opção de ser técnico. Inclusive, um excelente técnico, tem uma excelente equipe, um excelente amigo meu, mas o foco dele é competição. É errado? Não.
Não, Não é errado, é uma escolha. com É uma certeza. escolha. Porque, assim, é interessante ver pessoas como o senhor que mantém a parte do Budô. O Karatê tem toda aquela parte que eu chamo de rituais, ou seja, que é a parte bem tradicional, desde a cumprimentação ao entrar, ao sair, ao início da aula, com aquela pausazinha de meditação para poder concentrar as energias no que você vai fazer. E tudo isso hoje a gente vê que se perdeu bastante. As pessoas focaram apenas na competição, né? Um grande número, principalmente os mais novos, né? As pessoas Exato. que, ou seja, que vêm mais lá de trás, que tem ou seja, já tem uma bagagem muito grande de arte marcial em si, esses aí não permitiram que saísse, né? Já os novatos hoje, é isso aí que o senhor acabou de falar, eles não conseguem definir melhor, decifrar melhor a diferença de um mestre, de um sensei, um técnico, e, e tudo isso faz falta. Eu acho que o faixa preta ele tem que ser, antes de tudo, honesto, falar a verdade, né? Não é Na, verdade? na verdade, inclusive, eu fiz até essa proposta uma vez para a federação, era um Ah, projeto para fazer uma diferenciação até mesmo do faixa preta. Olha, você quer ser um faixa preta, simplesmente aquele praticante de karatê que vai na academia, condicionamento físico, não sou contra, olha, treino, você quer pegar faixa preta, vamos treinar para faixa preta. Você quer ser um claro, atleta, vamos treinar você para ser um atleta. atleta. Posso ser faixa É, preta, ser atleta? Claro. Mas, gente, mas ser um karateca mesmo, faixa preta, karateca, eu acho que não é só isso. Aí sim, eu acho que entra toda aquela parte de budô, de respeito, de disciplina. Então, acho, pô, até mesmo que as federações, inclusive a Federação Paulista de Karatê tem um trabalho muito bom em cima disso. Por sinal, pô, quem comanda esse projeto é o professor Enio, o Sensei Enio, pô, que é exatamente um projeto para instrutores de Karatê, não os, para... E olha, tem um dos grandes atletas brasileiros de Karatê, mas o sim, foco dele ainda é o Karatê arte mesmo. Então, já tem muito. esse curso que já dá vários anos. Eu cheguei a participar da primeira turma. Não consegui completar o curso, que quase no final do curso eu rompi o ligamento do joelho, não pude finalizar. Ó, Mas um é curso mesmo? excelente, um dos grandes mestres, sem sombra de dúvida, do Karatê que nós temos a nível mundial, é o professor Sensei. Muito bom. Sensei, como o senhor atuou como árbitro internacional, qual foi a competição, o evento que foi inesquecível para o senhor? Que o senhor arbitrou e aquele marcou? Olha, eu falei um, mas na realidade eu fui em dois campeonatos internacionais. Um de meu filho competiu no campeonato sul-americano, ele acabou ficando em segundo lugar, perdeu para um atleta brasileiro. E o outro agora, o ano passado, que eu fui no sul-americano. Os, Mas marcou muito mais o primeiro que eu fui, pô, que meu filho estava competindo, do que acredito que sim. eu como árbitro. Mesmo as competições internacionais, pô, o primeiro evento que eu fui foi o Campeonato Europeu na Finlândia. Foi longe, hein? Ah, é quando você começa a notar, pô, primeiro, pô, o Brasil, pô, ele tem um nível muito bom. O que falta para nós, eu falei, sempre comentei isso, nós temos uma matéria-prima. Boa, O brasileiro, exato. que para as artes marciais, pô, ele tem uma criatividade, ele tem uma força de vontade incrível. Uhum. Então, o brasileiro ele se dá muito bem em artes marciais. Você pode ver, nós temos excelentes nomes no judô, no taekwondo, no jiu-jitsu, no Sim, karatê, com certeza. excelentes nomes, pô, e Nosso sem material é apoio bom. quase nenhum. Então, nós temos material humano excelente, mas não temos apoio. Porque lá fora você vê uma coisa completamente diferente. Pô. Lá fora eles têm muito apoio. Então, Sim, conversando com eles, pô, você vê a equipe japonesa, o treinamento deles é impecável, a equipe italiana. Enquanto eles têm pô, um apoio para viagem, para alimentação, vão com departamento médico, departamento de fisioterapia, psicólogo,
Muito completo, brasileiro, né? vender carro, fazer financiamento, para conseguir viajar para o PT. É O verdade. último que fui, acho que foi na Alemanha. Não, depois da Alemanha eu ainda fui na Áustria. O último que eu fui na Áustria, eu fiquei a uns 30 quilômetros de distância do local Nossa, de competição. Porque já não longe, tinha hein? mais hotel próximo. Era uma cidade pequena, já não tinha Nossa, próximo. Mas tinha atleta que estava mais longe do que eu. Jesus. Então o atleta precisava sair 1h30 antes para chegar no ginásio para se preparar para competir. Isso para o atleta é Nossa, horrível. sim, Então, com certeza. nós estamos com uma administração na confederação que está fazendo um trabalho muito bom, mas falta apoio realmente do governo. Mas, olha, está Infelizmente. melhorando. Se Dá para ver. compararmos isso com anos atrás, está melhorando? Sim, está, mas estão longe ainda do ideal. Exato. Dá para ver que o Zeca hoje está fazendo um bom trabalho, né? Lógico que ele sozinho não consegue fazer tudo, né? Isso aí depende de uma série de coisas. Mas eu estou torcendo para que ele faça um trabalho muito bom e continue da forma que está também, está ótimo. E Sensei, conta aí uma história engraçada que o senhor viveu como árbitro, que marcou e o senhor nunca esqueceu. Olha, Depois só para completar, comentando sobre o Zeca, realmente ele está com uma equipe de trabalho muito bom. Muito Eu acabei profissional, saindo, eu acabei me afastando da diretoria de arbitragem porque eu acho que tudo tem seu ciclo. Exato. Você falou, você está com 38 anos, 39. que já tem 39, esse foco, essa preocupação com o karatê, com o desenvolvimento não só do karatê, mas das artes marciais, divulgando. Então, acho que nós precisamos de gente nova, com ideias novas para trabalhar em cima do karatê. Então, o único motivo que eu acabei saindo realmente é por causa disso. O meu adjunto, professor Hélio, realmente era excelente. Então, eu saí tranquilo que a parte de arbitragem paulista estava em boas mãos. Eu acho realmente que está na hora de deixarmos esse pessoal mais novo assumir mais responsabilidade e trazer ideias novas. Agora, que nem você falou da arbitragem, eu acho que uma das partes mais engraçadas, cômicas na arbitragem, eu estava arbitrando, acho que a final do Campeonato Brasileiro, e foi logo depois que eu tinha sofrido aquela lesão no menisco. Eu sofri essa lesão no começo do ano. E eu acho que o karateca nasceu para ser teimoso, né? Tive a lesão no começo do ano, esperei até dezembro, porque daí eu dava uma parada na academia para poder fazer a cirurgia. Então, fiquei um ano lesionado. E eu estava andando, muitas vezes, ele deslocava e eu caía. Isso acontecia no meio da normal, usava a joelheira, e eu estava arbitrando a final do Campeonato Brasileiro, categoria infantil. Categoria, acho que de moleque, tem uns 10, 12 anos. E na hora que eu entrei no meio para dar o iamê, o joelho deslocou, eu caí no meio do tatame. Nossa. Daí já veio, inclusive o professor Magno, ele sabia desse problema, ele já correu lá no tatame, colocou minha perna no lugar, mas você vê a cara dos dois meninos que estavam lutando, o desespero deles, de ver o ar caindo no tatame, e a dor é incrível. Nossa. A dor é incrível e não tem como você se manter em pé. Não, e acabou, com certeza. Depois que passa, é uma situação engraçada. É verdade, O Sensei Magno que o senhor citou aí é um grande árbitro, tem um respeito por ele muito grande. Bem, quem pratica karatê, quem está competindo no karatê e não conheceu o senhor, não conheceu o Sensei Magno, Sensei Alcimar, né? Olha, realmente precisa voltar tudo do zero de novo, né? Porque tem algo errado. Precisa. Olha, a minha lista dos grandes amigos que eu tenho, o Sensei Magno, que eu considero... Deixe eles registrados aí. Nossa, o Sensei Magno eu considero um dos melhores técnicos de karatê do Brasil. Conhecimento de arbitragem, conhecimento técnico. Eu trabalhei muitos anos com ele, inclusive elaborando o regulamento da competição da Federação Paulista.
Então ele é uma pessoa espetacular, uma visão de competição incrível. Pouquíssimas pessoas têm a visão que ele tem de competição. Um grande amigo meu também, um karateca assim espetacular, professor Nishibara. Hoje ele também é mais um professor assim espetacular. Professor Gilson, pô, que faz um trabalho aí na região de Campinas espetacular. Então nós temos professor Alziro na região Tietê. Nós temos um grupo realmente de karateca muito grande, pô. Então fica até difícil você lembrar de todo mundo, porque eu falo, você acaba esquecendo muitos nomes. É verdade. Sensei, eu vou só registrar aqui, dar uma boa noite para o pessoal que está na live aqui, e aí eu vou fazer uma... o senhor já vai pensando aí, quero que o senhor me fale os grandes nomes do karatê da sua época, aqui do Brasil, eu quero ouvir dos caras do Brasil, né? Quem que eram esses caras, tá? Eu vou só registrar, dar uma boa noite pro pessoal aqui. Marcelo Brunelli, Aline, Evilásio, pessoal, sejam bem-vindos, tá? O Alex, gente, muito boa. Esse Alex fez uma pergunta aqui, já eu vou perguntar, eu vou fazer essa pergunta aqui, tá? Já, Alex, eu mando ela aqui, tá bom? Tá joia. Na sua época, o que eu falo é o seguinte, lógico, eu não tenho nada contra o pessoal lá de fora, admiro eles demais, só que assim, nós estamos, a gente temos que honrar as peças da casa, né? Então, quem que era na sua época lá, quando o senhor começou no karatê, nas competições de karatê, quem que eram os grandes nomes do karatê a nível de Brasil? Olha, falando de federação, que foi a época que nós expandimos mais e começamos a trabalhar bastante com o pessoal a nível de Brasil, pô, falei, Sensei Takashi Shimon, sem sombra de dúvida, foi um dos maiores atletas da categoria. Inclusive, eu era da categoria dele, eu subi de peso, porque não dava com ele, tanto em kata como em shiai. Professor Enio foi um excelente atleta. Na época nós tínhamos o Tigrão, pô, Johannes também. Sensei Yonami, o Sensei Nakama, tanto o Edson Nakama quanto o Sensei Luci Nakama, foram assim, atletas de altíssimo nível, atletas excelentes. Professor Zusa, de Campinas. Outro bom também, muito bom, Sensei Zusa. Então, nós tínhamos assim, atletas excelentes mesmo na época, pô. Só que era um karatê diferente. Era competição, nós tínhamos o Shiai e tudo, mas era diferente. Mas eu falo, mas o karatê tem que evoluir. Tanto que nós temos uma época, em 2000, quando meu filho ficou campeão brasileiro, a final do brasileiro foi no Vasco da Gama. Delegação. E para animar a delegação, pô, nós colocamos vídeo da época desses atletas, Sensei Johannes, Sensei Takashi, pô, e era a categoria juvenil, tudo molecada, 14, 15 anos, pô. Eles começaram a dar risada, pô, mas vocês estão rindo do quê? Eles falaram, mas era assim que era o karatê antigamente? Mas não era assim, pô. Então, para você ver a diferença, eles davam risada, eles falavam, nossa, mas era diferente, era. E se nós pegarmos campeonatos mais antigos ainda, era completamente diferente. Eu cheguei a competir muito na época do Jui Comitê. Nossa. Tá? Que era... Aí era por nocaute, né? Era por nocaute. Mas tinha muitas lesões, pô. Tinha bastante lesões, né? Hoje o senhor, uma pergunta aqui. O senhor acha que com toda essa questão, a preparação técnica, informação que nós temos hoje, evoluiu muita coisa, não daria para ter competições de karatê na regra de um comitê, mas não? O senhor acha que iria machucar muito o pessoal, iria ser muito... Olha, ainda existe competição na regra de Jui Comitê. Ainda existem as competições. Eu acho que a tradição nisso, Kyokushin ainda está. Tanto que o ano passado nós tivemos uma reunião com o pessoal da Kyokushin, fomos num torneio deles que eles estavam se preparando para tentar entrar nas competições esportivas com o regulamento da WKF. Eles ainda fazem os combates deles, são Jui Comitê, se troca muita pancada, então ainda existe bastante disso.
O que nós chegamos a comentar, inclusive, tivemos bate-papos com médicos, que eles fizeram uma estatística de lesões e de gravidade de lesões numa competição de Dewey Comitê e numa competição de Chiai. E por isso que pareça, pô. De Chiai deu mais. De Chiai deu mais pô, no que no Dewey Comitê. Daí nós estávamos questionando entre nós, os professores, pô, o que pode levar a isso. Daí nós chegamos a uma conclusão, pô. Se eu entro nessa competição para levar uma pancada, pô, o meu corpo, o meu espírito está preparado para o contato. Se eu entro numa competição para não levar, sabendo que não é permitido, e o adversário me acerta, meu espírito não estava preparado para receber o impacto. É onde a lesão acaba sendo... Interessante. É engraçado, mas é bem por aí mesmo. Mas, mudando, nessa mesma época, pô, nós fizemos também uma comparação com o karatê com as outras modalidades. Por incrível que pareça, o futebol tem muito mais lesão que o karatê. Você fala assim, né? Isso é uma partida de futebol, principalmente de bairro, que alguém não saia machucado. Tem bastante. Entrou aqui o Douglas Brito, o senhor conhece o Douglas Brito, lá de Santos, né? Um grande atleta, um grande campeão. O Sensei João Matos aqui, ele que é meu irmão, ele fez um comentário aqui, ele falou que o Tigão foi o primeiro campeão brasileiro de karatê. Acho que esse é o comentário dele aqui, que ele está fazendo, né? Sensei, eu vou ler aqui essa pergunta aqui do Sensei Alex. Ele pergunta aqui o seguinte: Sensei, assim como o adolescente hoje em dia é bastante problemático, qual, na sua opinião, a graduação mais problemática para o Sensei em todos os sentidos? O que ele quer dizer, será, com graduação? Eu acho que é geração. Eu não sei se foi algum erro na digitação, porque às vezes acontece isso, né? Eu vou repetir de novo. Eu falo aqui, Sensei, assim como o adolescente hoje em dia é bastante problemático, qual, na sua opinião, a graduação mais problemática para o Sensei em todos os sentidos? Ou seja, focando na graduação aqui, qual que é a graduação mais problemática para o Sensei em todos os sentidos? Eu trabalho com karatê da seguinte forma. Até faixa verde, os alunos meus, pô, eu trabalho só os katas básicos, é aquela história do, vamos dizer assim, do churrari, tá? Olha, você começa, pô, vai obedecer, você não vai questionar, você vai fazer. Então, o faixa verde, pô, até a faixa verde, o aluno ele é mais fácil de você trabalhar, principalmente no adolescente. Eu acho que a graduação mais problemática que nós temos, inclusive, pô, é onde eu perco bastante aluno, pô, da faixa roxa para marrom. É mesmo? Eu acho, é aquela história, o adolescente é complicado, né? O atleta ele já tem um certo domínio da técnica, ele já começa a questionar com algumas coisas, inclusive isso eu acho excelente também, pô, que eu acho que você tem que questionar o porquê você está fazendo aquilo, quais os efeitos. Então, ali é onde ele começa, pô, inclusive a adquirir uma personalidade própria dentro do karatê. Porque, olha, seu aluno, no início, pô, o professor é meu ídolo, eu vou acompanhar e fazer, tentar ser o mais próximo possível do professor. Depois que eu vou adquirindo uma certa graduação, pô, eu começo a perceber, pô, que muitas vezes a forma que o meu professor tem, o estilo que ele usa de luta, o estilo que ele usa para determinados movimentos, não é o ideal para mim. Exato. Por quê? Idade, peso, altura, flexibilidade. Então ele começa a adquirir uma expressão própria dentro do karatê, sem perder a técnica, sem sair da... E é onde eu acho que é mais complicado nós trabalharmos exatamente essa fase. Para não influenciar, para não barrar o aluno, para você não interferir nesse desenvolvimento do aluno, tá? Mas fazê-lo entender, pô,
que, olha, você pode ter algumas variações, mas você não pode fugir, pô, do estilo, você não pode fugir da doutrina, você não pode fugir Claro. de determinadas regras. Então, desenvolva, mas desenvolva dentro desses princípios. Tanto que muita... Pode falar. Não, o senhor pode terminar, concluir o seu raciocínio, que aí eu faço a pergunta. Pode terminar. Porque já teve aluno, olha, sensei, não é bem isso que eu quero. De eu indicar a ele um professor dentro daquelas características dele. Então, aquilo, você, entre aspas, porque esse aluno vai te respeitar sempre como sensei. Então, eu não quero que ele desenvolva dentro da minha academia. Eu quero que meu aluno desenvolva. Se para isso ele precisar sair, ótimo, excelente. Se um dia quiser voltar, as portas vão estar abertas de novo. Então, Sim. Isso eu acho gostoso nas artes marciais. Sensei, o senhor, lógico, o senhor já está aí há quase 5 décadas envolvido com karatê. Hoje, na atualidade, os atletas de hoje, como é que está o nível de disciplina deles, comparando aos karatecas, aos faixa pretas lá de trás que iam para a competição? Hoje nós temos um atleta, mais atleta, menos faixa preta, menos karateca, né? Como é que está, ou seja, o nível de disciplina deles? Olha, a disciplina do atleta depende muito do professor. Tá? Então, nós temos excelentes atletas com uma disciplina impecável, temos excelentes atletas sem disciplina nenhuma, tá? E temos atletas que não são tão bons, muito disciplinados. Então, tem coisas que vêm do professor, não só do professor, tem muita coisa que é o que nem eu falo, que eu tive vamos dizer assim, uma discussão com um pai uma vez, que ele questionou comigo, nossa, mas a disciplina do karatê, a filosofia do karatê é muito rígida. Vocês fogem da realidade, que o aluno não pode passar para sua frente, o aluno precisa pedir licença para aquilo, o aluno precisa pedir licença para aquele outro, o aluno precisa esperar você sentar. E olha, mas eu não estou entendendo. Está questionando isso como disciplina do karatê. Não é, porque o aluno aqui, tudo que ele vai fazer, ele precisa pedir permissão. Eu falei, olha, você me desculpa, eu não aprendi isso no karatê, eu aprendi isso em casa. Nossa. Então isso, educação, eu aprendi em casa. Simples. A filosofia japonesa, eles são muito rigorosos nessa parte disciplinar. Mas nós temos isso também. Meu pai teve poucos estudos, tá? Mas era uma pessoa assim, de uma disciplina impecável. Tanto que eu nunca esqueço, quando nós fomos para a Alemanha, foi eu, o Sensei Magno e o Sensei Enio. E nós estávamos comentando com o Sensei Enio muitas coisas, Sensei Enio, ele falou, olha, não precisam me chamar de Sensei. Falei, nossa senhora, pelo amor, eu falei, de forma alguma, Falei, não tem nem como não chamar o senhor de Sensei. Ele falou, posso ser sincero, Porque nessa viagem nós conversamos muito sobre família, o Magno também tem um respeito pela família dele, isso que eu acho muito importante. Ele falou, sabe que é o pai de vocês, que vocês falaram. Ele falou, Sensei para vocês, é o seu pai que te deu educação, te ensinou disciplina, que deu bronca quando precisava, te deu carinho quando precisava. Ele falou, o verdadeiro sensei, é esse. Ele falou, eu não, eu sou um professor de karatê para você. E daí você para pensar e fala, isso mostra que ele é um verdadeiro sensei, né? É verdade, é muito interessante isso daí. Infelizmente isso vem de berço. Sim. O aluno que dá problema. Então, o pai dele está lá fora xingando, brigando, xingando o árbitro, xingando o técnico. É verdade. É isso. É verdade. Ou então é aquilo. A criança perde. Não. Você perdeu, por culpa do árbitro, porque na realidade você ganhou. Não, você não ganhou, você perdeu. Então a criança cria. Não, pode falar, Cecília, depois eu falo. A pessoa cria aquilo. Não, eu sou bom. A arbitragem está errada. O técnico está errado. Isso é péssimo para qualquer esporte, não é só para o karatê. É verdade. Eu lembro que a primeira vez que eu fui em uma competição,
E foi até o Magno que arbitrou a minha luta. E, lógico, eu estava fora da regra. Ou seja, era a minha primeira competição, eu doido para lutar. Eu dei um Maiguiri, daqueles Maiguiri, né? Ou seja, marcial para dar no saco de pancada. O Magno foi, me penalizou, né? E eu perdi a luta. Aí eu cheguei em casa, falei pro João, né? Pro João, meu irmão, o João Matos, falei, ó, João, o Magno me roubou lá no campeonato. Aí o João falou, de jeito nenhum. Você que não treinou direito a parte da regra, e você não pode nunca dizer que um árbitro ele te roubou lá não, porque ele está fazendo um trabalho sério lá. Você tem todo o tempo para correr lá fora, para comer, para andar, e ele está lá dentro concentrado arbitrando. Então você nunca mais fala que um árbitro te roubou. Essa foi a última vez. Eu e o Magno, nós tivemos um trabalho durante vários anos aqui no estado de São Paulo, onde quem dava os cursos de arbitragem, os cursos técnicos, éramos nós dois. Isso eu questionava muito com os técnicos no curso e com os atletas. Mas esse regulamento não é justo, mas esse regulamento é assim, inclusive na competição, pô. Mas você viu o que aconteceu? Olha, mas o regulamento... Não, mas o regulamento está errado. O que eu falo muito para eles é assim, pô. Eu vou fazer uma competição na minha cidade, vou mandar um convite para você. Eu vou colocar no regulamento que todos os atletas da minha academia vão começar com 5 pontos. E os adversários começar com 0. Você assina dentro disso, você escreve isso para os atletas, depois você chega na competição, você quer mudar isso porque você não acha justo. Eu falei, olha, a partir do momento escrito que você assina, que você concorda, aquilo, ele é correto. Tá? Ele pode não ser justo, mas ele é correto. Olha, eu estou seguindo o regulamento. Porque esse problema nós tínhamos muito em jogos regionais, em jogos abertos, e o regulamento tem uma certa diferença do regulamento que nós usamos. Algumas pequenas variações, mas tem. Mas olha, mas não é justo. Olha, dá licença só um minutinho aqui, que está acabando a bateria aqui. Prontinho. Mas como não é justo, se você leu o regulamento e concordou. Mas o da federação é diferente. O da federação é lá na federação. No jogo, é esse o regulamento que nós vamos seguir. Então, essa visão que os pais têm... Primeiro, grande maioria dos pais... grande maioria dos pais não são técnicos, não conhecem o karatê. Mas o que acontece com o filho não é justo. Olha, você lê o regulamento diz isso, isso, isso. Muitas vezes, o que inclusive eu falei isso, falava em curso, falava em competições, não me pergunte se eu concordo com tudo que está no regulamento de uma competição. Mas eu vou seguir exatamente o que está lá. Que eu concordo. Aquele é o regulamento do que nós vamos seguir. Sim, tá certo. Ô Sensei, pessoal, já tenho 2 perguntas aqui que o Fábio Tadeu fez e teve uma outra pessoa que fez também. Daqui a pouquinho eu vou ler essa pergunta para o Sensei. Agora, Sensei, eu gostaria só que o senhor falasse um pouquinho aqui. Aquela pergunta que eu fiz ao senhor, o senhor já deu até algumas pinceladas aí, a respeito. Nós temos hoje a palavra mestre, está muito banalizada, e a palavra sensei também. A diferença dessas duas aí. Explica pra gente aí. Bom, vamos falar primeiro do significado puro da palavra. Primeiro, para mim ser mestre, eu teria que ter um mestrado. Tá? Então, a palavra mestre, eu teria que ter um mestrado. Mas vamos esquecer o mestrado e vamos falar só na palavra mestre. Porque se exige que o mestre você tenha que ter um mestrado? Porque eu tenho que ter um conhecimento muito profundo daquilo que eu vou ensinar. Exato. Então a palavra mestre, ela demonstra um conhecimento muito profundo em cima de algo que você se propõe a ensinar. Por exemplo, na capoeira, mestre de capoeira, para ele chegar a ser mestre, são anos e anos de treinamento. Enquanto ele não tiver muito profundo, ele não vai ser mestre. Então, a diferença do mestre e do sensei. O sensei, além de todo esse conhecimento técnico que ele tem que ter,
ele tem que ter um conhecimento de vivência. A preocupação não é só técnica, a parte filosófica, é inclusive pô, o ensinamento, a postura, é a vivência. Tanto que sensei é aquele que veio primeiro, né? Correto. O japonês, aquele que veio primeiro, não é simplesmente mais velho, é aquele que tem mais conhecimento, mas não conhecimento técnico, mas sim conhecimento de vida. Pô. Então, é que é difícil uma tradução ao pé da letra. Claro. Fala em sensei é aquela pessoa que você tem como um pai, como um irmão, alguém que você acredita, que você confia. Isso, inclusive, eu faço para os alunos. Não fale para o seu sensei, pô, se você realmente não confia naquilo que ele está te ensinando. Né? Uma coisa que eu comento. Na minha academia, mando eu. Exato. Dentro, vocês vão seguir a regra. Não significa, pô, que eu vou ficar chateado com você se você não concordar. Só que se não concorda, não fale e não me chame de sensei. Fala, olha, eu não concordo com o senhor. Eu acho que o que o senhor está passando, pô, não é aquilo que eu quero. Ótimo, excelente. Eu vou orientar a pessoa a procurar alguém que consiga trabalhar com aquilo que ele busca. Então, esse conceito, existe uma, vamos dizer assim, uma lenda muito bonita em cima de um aluno e seu sensei. Ele procurou esse sensei por muitos anos, ele seguiu para que esse sensei ensinasse a ele. E ele acabou aceitando esse menino como discípulo. E numa das passagens, eles pararam na fazenda, num sítio, para pedir abrigo e pedir uma pernoite. Num sítio pobre, com uma família muito pobre, e conversando à noite, essa família falou para ele, olha, o único sustento que nós temos aqui é essa vaquinha. Ela que nos dá o leite, então com esse leite nós fazemos um pouco de queijo, eu vendo na cidade, eu compro um pouco de sustento, o resto do leite, o resto do queijo eu fico comigo para a gente se alimentar. E uma família bem pobre. No que eles foram embora no outro dia, o mestre fala para o discípulo, o sensei fala para o discípulo, volte à fazenda, pega aquela vaquinha e jogue ela no brejo. Mas sensei, volte lá no sítio, pega essa vaquinha e jogue ela no brejo. O discípulo, mas muito chateado, ele fez o que o sensei pediu. Ele foi até o sítio, roubou a vaquinha e jogou ela no brejo. A vaquinha acabou morrendo. Por ele não achar aquilo justo, ele seguiu outro caminho. Ele não voltou mais com o sensei. Ele foi embora, depois de muitos anos, ele passando de volta nesse sítio, ele olhou, o sítio tinha mudado completamente. Plantação, criação de galinha, criação de gado, criação de porco, tudo reformado, muito lindo. Ele falou, nossa, acho que eles tiveram que vender o sítio. Ele falou, por culpa minha, eles tiveram que vender o sítio. Mas eu vou me informar, ver se eu encontro essa família aí e tentar ajudar. Porque a culpa foi minha, deles terem perdido o sítio. Mas muito ele estranhou que quando ele chegou lá, era a mesma família. Ele conversando, não, eu tive aqui uma vez, vocês me deram um abrigo. Ah, sim, eu lembro de você. Nossa, mas que mudança, O que aconteceu? Ele falou, olha, lembra aquele dia que vocês foram embora, Naquele dia, depois eu fui procurar minha vaquinha, ela tinha sumido. Eu encontrei ela no brejo morta. Então, nós ficamos desesperados porque não tinha o que fazer. Ele falou, como nós não tínhamos mais o sustento do leite, ele falou, eu fui obrigado a fazer o quê? A começar a trabalhar com os outros. Consegui um pouquinho de semente, plantei. Com o que eu colhi, eu comprei umas galinhas, comecei a criar galinha, comecei a vender ovos, aumentou a criação, comprei uns porquinhos, comecei a criar porco, voltei a comprar vaquinha, e hoje eu tenho tudo isso. A melhor coisa que aconteceu para mim foi ter perdido a vaquinha, porque enquanto ela estava viva,
eu dependia só do leite dela. A partir do momento que eu não tive mais, pô, eu fui obrigado a buscar outras fontes. Daí que ele voltou, procurou o sensei de novo, pediu desculpa. Então, pô, a função do sensei é exatamente essa. Nem sempre o que o aluno acha que é o ideal para ele é o melhor, pô. Então, muitas vezes você dá bronca no aluno, até... Não sei se você viu nas postagens, pô, aquele professor Ivarilson, meu professor de arbitragem, até nas broncas. Realmente, pô, o bronca não é nunca gostar. É você realmente saber que a pessoa tem futuro. E os alunos meus comentam muito, pô. Fica feliz quando o Sensei dá bronca em você, quando o Sensei pega no seu pé. Se ele faz isso é porque ele sabe que você tem futuro. Porque se ele não ligar para você, desista do karatê porque você não tem futuro, não. Então, essa é a diferença do mestre, pô. Não é simplesmente, pô, fazer aquilo que o aluno quer. É fazer o que é melhor para ele. É dar a ele, pô, condições, pô, de como dono do sítio, pô, de crescer, de desenvolver. E voltando, simplesmente é o fato do saber. Olha, a pessoa que tem um grande saber é um mestre. E nem sempre ser mestre, ele significa ser um bom professor, hein? A grande diferença também é nisso. Eu posso ter um conhecimento espetacular e não saber passar isso aos outros. Sim, com certeza. É que às vezes a palavra mestre para alguns, ela vai como um título, né? Às vezes o nome da pessoa não é tão importante, a palavra mestre ele adiciona como um título, ou a palavra sensei, porque um exemplo muito claro, ou seja, eu estou falando de adicionar como título, né? Por exemplo, Albert Einstein. Albert Einstein, não precisa adicionar o grande doutor, ou seja, o grande Einstein, ou seja, não interessa, ou seja, então o nome muitas das vezes tem que ser muito mais importante do que o título, né? Exatamente. Uma coisa que eu comento muito também, o respeito, principalmente os que nós usamos no karatê, gente, o respeito não está na palavra, o respeito está em como você vê, como você encara o seu professor. E o respeito, eu concordo. O respeito não pode ser uma coisa exigida, obrigatória. Ah, não, você tem que me chamar de sensei. Olha, aqui na academia nós usamos o termo de sensei. Passa para o aluno, pô, o respeito, para que ele tenha o respeito de você também. Com certeza. Porque respeito não é... Ah, não, vou respeitar porque é mais velho, vou respeitar porque é meu professor. Não, eu vou respeitar porque todo ser humano merece respeito. Lógico. Para ter mais graduado ou menos graduado, todos merecem o mesmo respeito. É verdade. Isso. Sensei. É isso. Deixa eu só falar aqui. Nós já estamos com 53 minutos. Se o senhor... Lógico, isso é só se o senhor autorizar mais uns 20 minutos do senhor aí para frente aí. Eu gostaria, porque eu tenho a pergunta do pessoal para fazer, mas isso é se o senhor, ou seja, não tiver tempo, tiver que fazer outra coisa, eu vou super compreender. Tá? O senhor vai ter um tempinho mais uns 20 minutinhos? Você percebeu mais, né? Tá sim. Então, Sensei, o que acontece? Hoje, nos dias de hoje, a gente vê os alunos tratando o professor como se fosse um empregadinho, porque ele paga uma mensalidade, né? Hoje, na atualidade, em alguns casos, é assim. A maioria das vezes, é grande o número. O aluno, ele trata o professor do jeito que ele quer, porque é meu empregado, eu pago para ele dar aula para mim, né? E quando a gente vai olhar para a cultura japonesa, a forma que os japoneses trabalharam isso aqui dentro do Brasil, nos dando responsabilidade para a gente pagar a mensalidade, não era apenas o fato de sustentar ele financeiramente, mas ele não estava tirando de mim o meu direito de ser responsável, de aprender a ser responsável, né? Então eu sempre falo, quando o pessoal, mas karatê não era para cobrar, era para ser de graça. Eu falo, não. Se o japonês cobrar, eles chegaram aqui no Brasil, eles cobravam por aula de karatê, eles estavam me ensinando a como usar o meu direito de ser uma pessoa responsável. Eu vejo por esse lado, né? E aí hoje a gente temos aí uns alunos que tratam os professores como se fosse um empregadinho deles, né?
Na sua época, eu acredito que isso era muito diferente, o professor era bem mais respeitado, não é verdade? Mas Quando o senhor começou. o que eu aprendi no Karatê era assim, pô. Eu sempre fui, pô, de chegar antes. Eu nunca gostei até hoje, pô. Mesmo nas competições, pô. Olha, para mim, se eu chegar meia hora antes, pô, eu tô atrasado. Isso o professor falava, olha, se você chegar no horário, você já está atrasado. Ah, porque se a aula vai começar às 8, chegue às 7h30, para você trocar de roupa, para você tomar uma água. Ah, Claro. aí sim, às 8 horas é o horário de estar no tatame começando a aula. Mas que nem disso você falou de como tratar. Pô. Eu dou aula também em escolas, dou aulas em projetos sociais. E uma vez numa escola aqui em Itatiba, pô, os alunos adoram, principalmente criança, montar e desmontar tatame. Em escola você tem que montar e desmontar todo dia. Uhum. Então, a aula, os pais já estavam lá e os alunos, não, vamos ver quem leva mais, quem é que vai levar o tapete hoje, sensei, isso e aquilo. Então, eles me ajudam a desmontar o tatame. A hora que terminou de desmontar, vem um pai conversar comigo. Você sabe que isso que você está fazendo, você não pode fazer? Olha, desculpa, só. não estou entendendo. Você está forçando a molecada a fazer o seu trabalho? Nossa. Desmontar o tatame é função sua. Eu perguntei, olha, você viu algum deles fazendo alguma coisa forçada? Não, mas é que eles são influenciados por você. Eu falei, sim, eles são influenciados por mim. E eu conheci esse pai. Eu sabia que ele vinha de uma família de baixa renda e hoje é alguém muito bem. Eu falei, olha, eu conheço você, pô, há muito tempo. Eu sou de uma família. Eu falei, você conseguiu isso hoje que você tem? Pai, seu pai ensinou você a dar valor ao que você tem, a conquistar o que você tem. Então, os alunos também precisam aprender isso. A criança precisa aprender que o dojo é dele, não é do professor. Cuidado que ele tem que ter um tatame, pô, é pro bem dele, porque é dele. Então, daí ele parou, olhou assim, não falou nada e saiu. Não tirou o filho, mas então você vê, os próprios pais acabam passando isso. Então, eles acham que a criança ajudar a desmontar um tatame, está fazendo a criança trabalhar. Na minha época, nós chegávamos na academia mais cedo, nós limpávamos o banheiro, nós limpávamos a academia, na época não tinha tatame. A gente limpava o chão, deixava tudo pronto nessa aula. Sensei, deixa eu só... Pessoal, essa live eu vou estar encerrando ela aqui agora e vou estar começando a outra novamente. O Sensei me deu aí mais uns 20 minutinhos aí dele. Nós estamos com 20 pessoas assistindo. Na próxima live que eu vou entrar agora, eu vou fazer a pergunta do Fábio Tadeu. E tem mais uma outra pergunta aqui também. O Fábio eu vou fazer a pergunta. Tem duas perguntas aqui. Qual a importância do Karatê no desenvolvimento de uma criança, que nós vamos perguntar na próxima live, e a do Fábio Tadeu, Sensei Fábio Tadeu, tá? Eu vou encerrar essa live aqui, Sensei, aí a gente já começa uma outra em seguida, mais uns 20 minutinhos aí, tudo bem? Tudo. Pessoal, a gente só vai para os comerciais aí, dá tempo de tomar água rapidinho e retornar, tá bom? Já é rapidinho, a gente já tá de volta aí, viu, Sensei? Tá joia. Até daqui a pouco. Galera, não sai não, fica aí, viu? Já estamos de volta.